pré-exponencial que envolvia essa função aqui, φ de TBTA, tá certo? Envolvia essa função φ de TBTA, de modo que essa função satisfazia uma equação diferencial específica dependente dos coeficientes que definiam a lagrangiana quadrática e que a gente foi capaz de resolver em casos específicos aqui e mostrar que coincidiam. Por exemplo, no caso da partícula livre, os coeficientes que definiam a lagrangiana quadrática eram c de t igual a e de t igual a zero. A gente resolveu a equação diferencial, encontrou o φ era tb menos ta, tá certo? Esse φ que aparece aqui. No caso do oscilador harmônico, o coeficiente era constante, era m ômega 2. Resolvemos a equação diferencial, calculando a solução em t igual a tb, e colocamos lá. E essas equações, elas vêm da lagrangiana? Não. Não, da onde vem essa equação? Do cálculo do meu determinante. Tá. Lembra? A gente tinha um determinante gigantesco para calcular e a gente foi super esperto com esse determinante. A gente não, o Schumann. César que é de César, a Schumann que é de Schumann. Então o Schumann foi super esperto, arrumou uma relação de recorrência, mostrou que conseguia calcular o determinante como resultado de resolver uma equação diferencial de segunda ordem. Tá certo? É esse o resultado central para lagrangianos quadráticos. Tá certo? Então, para lagrangianos quadráticos, nosso resultado é esse. O genérico. Onde este φ, tá certo? Satisfaz a seguinte equação, né? d2φ dt2 mais c de t φ igual a zero. Acho que era menos. Né? Essa equação com essas condições de contorno. φ de ta igual a zero, φ ponto de ta igual a 1. Então, para uma lagrangiana quadrática, resolver encontrar o propagador se resume a descobrir qual é a trajetória clássica e calcular a ação sobre essa trajetória e calcular esse φ, que é a solução dessa equação diferencial. Então, numa lagrangiana quadrática, o problema está resumido a isso. Certo? Parou aqui. Agora vamos pensar num problema genérico. Né? Um problema genérico tem um potencial aqui que não é necessariamente quadrático. Né? Pode ser x4, x5, x6, coisa desse tipo. Né? Então, mesmo assim, eu vou insistir em fazer uma expansão semiclássica, uma expansão próximo da trajetória clássica. Então aqui, ao contrário do caso de uma lagrangiana quadrática, a expansão não termina aqui, ela pode prosseguir. Né? No entanto, usando os argumentos do método de ponto de Celador, né, da aproximação da WKB, das coisas todas que a gente falou na aula antepassada, eu resolvo que parar a expansão ali é uma boa aproximação. Tá certo? Parei. Mas se eu parei a expansão aqui, eu estou com o problema de uma lagrangiana quadrática, igualzinho àquele que eu já resolvi. Você vai utilizar o resultado. Vou usar o resultado. Tá certo? Quem é o termo, né, que vai me dar a equivalência com o que eu estava fazendo ali? É exatamente esse D2V, D2X. V2 linhas de X. Tá certo? Certo. Então, o φ, aquele φ que aparece lá, agora ele tem que satisfazer essa equação, tá certo? Com as mesmas condições de contorno, porque o problema é um problema quadrático, tá certo? E se eu souber resolver, né, esse problema aí, eu estou com uma aproximação na minha mão, né, em relação à história. Certo? Melhorou? Melhorou. Maravilha. Olha só que interessante, né? Vocês sabem que as equações de Newton
né? Elas são isso aqui, ó, M D2x clássico dt2 mais v' de x clássico igual a zero, não é isso? É ou não é? Sim. Então, se você tomar mais uma derivada dessa equação aí, né? Mais uma derivada, ddt isso aqui continua dando zero, né? No princípio, e você pode ter o seguinte, você vai ter n d2 dt2 de dx clássico dt mais v duas linhas de x clássico dx clássico dt igual a zero. Olha, né? Então, esse dx clássico dt, né? É a solução. É uma solução dessa equação aqui, ó. Então, por que não, né, fazer o nosso φ coincidir com isso? Né? Se o nosso φ coincidir com a solução da nossa equação auxiliar para o nosso φ, né, que aparece aqui, o que eu vou ter a menos de um fator de normalização é a velocidade ali debaixo do cara aqui. Né? Velocidade aqui. Fazendo velocidade, né, se relacionar com o momento, né, o que a gente chega é que a gente tem exatamente a mesma expressão que a gente tinha na mecânica quântica, na formulação canônica para aproximação WKB. Na aproximação WKB, não sei se vocês se lembram, a aula antepassada, era 1 sobre raiz de P exponencial de I sobre H cortado ação clássica. É isso que a gente está obtendo aqui. Tá certo? Portanto, tipo assim, olhando dessa maneira, né, fica praticamente direto a gente enxergar que a gente está fazendo a mesma coisa, tá certo? Que lá na formulação canônica. Na formulação canônica, como é que foi? Eu dei um chute, né? Eu falei, se a solução da equação de Schrödinger independente do tempo é exponencial de uma certa, de um Iφ, onde esse Φ não é um número real, podia ser complexo, né? Quando eu calculava esse Φ até a ordem H cortada, né, eu via que ele começava com uma parte real e tinha uma parte complexa, que era I logaritmo de raiz de P, I logaritmo de 1 sobre raiz de P. Você tem um exponencial disso, então isso vai dar uma função de onda que é 1 sobre raiz de P exponencial da integral de P. Ninguém lembra mais disso, tudo bem. Né? É só dar uma olhada no vídeo, né, de 2 aulas atrás. Né? Então agora, a gente, fazendo a integração funcional, a gente obteve um resultado completamente consistente com aquela aproximação que estava lá. Tá certo? Conforme eu tinha prometido anteriormente. Né? Então isso coloca para a gente, né, mais uma equivalência, né, assim, do método de integração funcional com algumas vantagens. Né? Eu acho, essa é a opinião pessoal,
E do ponto de vista da integração funcional, isso aqui está muito, do ponto de vista da mecânica quântica, isso aqui está muito, é uma aproximação muito mais bem organizada do que a aproximação da WKB que a gente faz usualmente. Aqui você está vendo tudo claramente. Estou expandindo em torno da solução clássica, né? Eu tenho que calcular uma função quadraticamente ali, né? Satisfazendo esses requisitos. É preciso que o V2' seja suficientemente suave, né? Para não produzir variações abruptas. Né? E, tipo assim, calcular isso daqui é uma coisa que está imediatamente acessível para qualquer um. Né? Da próxima vez eu queria ver se a gente discutir um pouco, né, algumas analogias entre a integral de trajetória, né, o que a gente está fazendo na integral de trajetória e o que acontece na ótica, por exemplo. Né? Vamos ver se eu tenho, né, se eu encontro aí um bom fluxo, né, de informação para trazer aqui para vocês. Mas a gente pode aproveitar essa fórmula que a gente acabou de desenvolver ali, o determinante desse operador que é D2S dx dx, né? Esse determinante recebe um nome, né? O determinante Van Vleck, tá? Um determinante bem importante e, sob o ponto de vista da ótica, ele tem diversas características que te permitem encontrar regiões, né, importantes do ponto de vista semiclássico, né, que contribuem para a integral funcional e discutir a validade da aproximação da WKB dentro dessas regiões ou não, né, também. Então vamos ver se eu falo um pouco sobre isso e depois a gente está no programa, né, desse curso, é a gente seguir em direção à equivalência, né, dessa metodologia toda de integração funcional com o método de função de partição em mecânica estatística, tá certo? Nós vamos partir para isso em breve, muito em breve, provavelmente até na próxima aula já, tá certo? Quer dizer, a conexão entre as duas coisas é a matriz densidade. Então nós vamos falar da relação entre a matriz densidade e a integral funcional. E depois a gente vai partir para essa equivalência com a mecânica estatística. Valeu. Vamos aí. Tem seminário daqui a pouco.